Bom, pessoal, olá novamente, eu me chamo Helder e eu vou explanar aqui para vocês o seu capítulo 4, mais especificamente onde ele está chamando aqui o tópico 4.7, expressões lógicas. Em expressões lógicas, ele está mostrando aqui para você utilizando a opção EE e está utilizando a opção OU. EE representado por 2E comercial, OU representado por duas barras verticais. Aqui. Bom, eu vou explicar isso aqui com um código. Aqui está um código simples, no qual eu criei três variáveis do tipo inteira, x, y e z. E eu já atribuí valores para ele. Esses valores aqui são simbólicos, estou atribuindo simplesmente para demonstrar o programa. Aqui, quando você utiliza a expressão EE, né, eu utilizei a expressão EE dentro do if. O if tem um bloco, começou aqui e termina aqui. O que está dentro desse bloco, ou seja, essa linha printf, ela só deve ser executada se as duas condições verdadeiras. Por que as condições têm que ser verdadeiras para ele executar isso aqui? Para executar essa linha do printf? Por causa do EE comercial. Essa primeira expressão aqui, ó, na tabelinha do EE, que aqui, ó, ele é representado pela letra P. E a segunda expressão aqui é representada pela letra Q. Aqui ele coloca a numeração 0, 1 significa se a condição for verdadeira e 0 significa se a condição for falsa. Então ele está perguntando se a condição P, que é a primeira aqui, for verdadeira e a condição Q, que é a segunda, que é essa aqui, né? Opa, deu um pequeno erro aqui, pronto. E a segunda, que é essa aqui, for verdadeira, então toda a condição vai ser verdadeira, por isso que ele colocou 1 aqui. Se a primeira condição for verdadeira e a segunda for falsa, a condição toda é falsa. Se a primeira condição for falsa e a segunda for verdadeira, significa que a condição é falsa. Se as duas condições forem falsas, significa que toda a condição é falsa. Então aqui você veja a expressão if, que é essa aqui toda, como uma só. Ela pode ser considerada verdadeira ou falsa nesse contexto. Então, quando você utiliza EE, ela só vai ser verdadeira se as duas condições forem verdadeiras, né? Se as duas condições forem verdadeiras, aí sim ele executa o que está dentro desse bloco. O que está dentro desse bloco é apenas a linha printf, né? Quando você vê a expressão OU, que é essa aqui, você olha por essa tabela aqui de baixo, né? OU significa se uma das condições for verdadeiras ou as duas, a condição é considerada verdadeira. Mais uma vez, o P representa o que aqui? O P representa essa primeira condição, ó, essa primeira expressão. E o Q representa o que? Essa segunda expressão. Então, ele está falando, e o 1 significa o que? Verdadeiro e o 0 falso. Então, se as duas condições forem verdadeiras, a situação total do if é o que? Verdadeiro. Se a primeira condição for verdadeira e a segunda for falsa, a expressão continua verdadeira. Se a primeira expressão for falsa e a segunda expressão for verdadeira, a expressão toda, se a primeira condição for falsa e a segunda condição for verdadeira, a expressão toda é considerada verdadeira. Só é considerada falsa a expressão se as duas condições da expressão forem falsas. Então, nesse contexto aqui, sem executar o programa, eu sei qual que vai ser executado, qual das mensagens printf que vai ser mostrada. Então, olha só, aqui o x não vale 18, né, e o y vale 20, então ele está perguntando, x é maior que y, ou seja, 18 é maior que 20, verdadeiro ou falso? Bom, essa expressão é falsa. Como é falsa, e eu estou utilizando EE, né, significa que, como a primeira condição é falsa, aqui na tabela aqui é falsa, ou é falsa aqui, significa que a condição é considerada como falsa, a expressão é considerada falsa. Então, como a condição vai ser considerada falsa, como a expressão vai ser considerada falsa, porque a primeira condição já é falsa, né? Porque eu estou utilizando e como eu estou utilizando E para a condição ser verdadeira, as duas condições tinham que ser verdadeiras, então eu já sei que isso aqui não vai ser executado, né? Porque a primeira expressão aqui já é falsa. Quando eu vou, aí ele não executa, ele automaticamente, o sistema automaticamente testa essa condição. Como ela é falsa, ele não executa o que está dentro desse bloco aqui, e ele vem direto para a próxima linha após o bloco. Nessa próxima linha, eu tenho outra expressão utilizando o if, só que eu estou utilizando a expressão ou. Quando você utiliza a expressão ou, ele está mostrando na tabela aqui se as duas condições forem verdadeiras, ou qualquer uma das condições forem verdadeiras, a expressão toda é considerada verdadeira. Então você vem aqui, x é maior que y, x vale 18, y vale 20, ou seja, 18 é maior que 20, verdadeiro ou falso? Falso. Ou x é maior que z,
Ou seja, o valor que está em x é 18, o valor que está em z é 15. Então, x é maior que z? É. Então, eu tenho essa condição falsa e essa condição verdadeira. Quando você utiliza o ou, se você tem uma das condições verdadeiras ou as duas verdadeiras, significa que a expressão toda é considerada verdadeira. Então, ele vai executar o que está dentro desse bloco, ou seja, ele vai mostrar para você nessa tela. Essa tela eu coloquei uma mensagem de texto. Coloquei porcentagem D é maior que porcentagem D ou maior que porcentagem D. Bom, estou utilizando porcentagem D por quê? Porque eu coloquei variáveis aqui na frente. Né? Então, no lugar do primeiro porcentagem D vai mostrar o valor de x, no lugar do segundo porcentagem D vai mostrar o valor de y, e no lugar do terceiro porcentagem D vai mostrar o valor que está em z. Né? Então, quando eu compilei esse programa, ó, vou compilar gcc-o tt prog1.c. Prog1 é o nome do meu programa, do meu arquivo onde está salvo esse texto aqui. E o TT é o nome que eu estou dando para o programa que vai ser gerado. Ó. Vou dar um Enter, ele compilou, vou executar, ./tt, dou um Enter, ele falou, ó, 18 é maior que 20 ou maior que 15, ou seja, ele está me dando essa expressão aqui. Se eu quisesse que ele imprimisse esta expressão aqui, por exemplo, como é que eu poderia fazer isso? Né? Basta que eu altere os valores. Como é que eu faço para que x seja maior que y? Então, para que x seja maior que y, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, no valor de y eu vou colocar 12. Quando eu fizer isso aqui, né, ó, alterei meu arquivo, vou salvar meu arquivo. Salvei. Toda vez que você altera seu código texto, você tem que salvar seu arquivo. Como eu mudei aqui para 12, agora eu consigo ver claramente que as duas expressões, tanto essa como esta, vai ser impressa. Quer ver? Aqui ele vai falar aqui, ele vai perguntar, x maior que y, ou seja, 18 é maior que 12? É, condição verdadeira. E x é maior que z, ou seja, 18 é maior que 15, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, como as duas condições são verdadeiras, ele vai imprimir isto aqui. Bom, uma vez impresso isso aqui, né, ele vem para a próxima linha. Aí ele vai perguntar, x é maior que y, ou seja, 18 é maior que 12? É, condição verdadeira. Lembre-se que quando você utiliza ou, se uma das condições forem verdadeiras, a condição é verdadeira. Então, ele também vai imprimir isso aqui. Né? Nesse caso específico, tanto isso aqui vai ser verdadeiro, como isso aqui vai ser verdadeiro. Ou seja, eu tenho dois verdadeiros no ou. E dois verdadeiros no ou, se você olhar aqui, significa que a expressão toda é considerada verdadeira. Então, nesse caso, eu vou compilar meu programa de novo, porque eu teria o código-fonte, vou executar e você vai ver que ele vai imprimir essas duas linhas. Ó lá, 18 é maior que 12 e 15. Aqui, ó, 18, no lugar do primeiro porcentagem D, mostra o valor de x, que é o quê? 18 é maior que... Ele vem aqui, é maior que, segundo porcentagem D, eu vou mostrar o valor de Y. Então, ele mostrou 12, que é o valor que está em Y. E D, porcentagem D. No lugar do terceiro porcentagem D, eu vou mostrar o Z, que é 15. Então, ele mostrou 15 aqui. Então, ele mostrou as duas expressões. Os dois printf. Bom, pessoal, é isso aí. Até a próxima.